uma convidada muito especial. Através das vivências da vida dela. E aí entra a importância do desenvolvimento pessoal. Ele é um convite para refletir sobre o ressignificar. Seu jeito de ser e existir como mulher. Não existe vida pessoal e vida profissional, a vida é só uma. É muito difícil pedir ajuda. Meu Deus, gente! É um tema muito poderoso, muito rico. Você não precisa carregar o mundo sozinho. Eu tô aqui. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Integra Vida, Saúde e Bem-Estar. Hoje nós vamos falar de um tema essencial nos tempos em que vivemos, o autoconhecimento e o empoderamento feminino. Vivemos em uma sociedade em constante mudança, onde muitas mulheres vivem sobrecarregadas em seus diversos papéis, mães, profissionais, esposas, e acabam muitas vezes desconectando de si mesmas. O episódio de hoje ele é um convite para refletir sobre o ressignificar as identidades, fortalecer a autoestima e construir uma vida mais equilibrada, conectando corpo, mente e emoções. Para essa conversa, eu recebo uma convidada muito especial, que é a Ana. Ela é idealizadora do projeto Repensar Feminino, é uma amiga, é querida e fala desse tema através das vivências da vida dela. É algo muito rico. E eu quero contribuir também com todo esse conhecimento para a vida de vocês também. Então, Ana, muito obrigada por receber esse convite, por estar aqui no Integra Vida, contribuindo também para os nossos ouvintes. Seja bem-vinda. Olá, Bianca, é um prazer estar aqui. Fiquei muito lisonjeada com o convite, muito obrigada mesmo. É muito bom a gente ter esse espaço de compartilhamento de saberes, de experiências e proporcionar também conhecimento através das nossas vivências para outras pessoas. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Ana. E para começar, o que eu gostaria, né, que você se apresentasse mais e falasse um pouco também como que o Repensar Feminino começou, né? Esse projeto tão bonito que eu já conheço um pouco, mas eu quero também que você fale um pouquinho sobre ele. Como é que ele apareceu na sua vida, né? Como que ele surgiu? Qual é o propósito do Repensar Feminino? Vamos lá, é sempre um desafio a gente se identificar, né? Mas eu sou Ana Cláudia Ribeiro. Durante muito tempo da minha vida eu atuei com treinamentos e palestras dentro das organizações, fui treinadora organizacional durante muitos anos, mais de 20 anos aí, já fui professora também. E quando a gente fala assim do lado profissional, eu me formei em recursos humanos, eu tenho um MBA em coaching, desenvolvimento humano, neurociências, são todos os saberes que me deu a expertise de eu estar vivendo a minha vida neste momento. O Repensar Feminino, para mim, é um projeto, assim, é mais do que um projeto. Eu costumo dizer que ele é um estilo de vida. Por quê? Como é que o Repensar Feminino surgiu? Surgiu da minha transição de carreira e do meu novo momento de precisar me reconstruir. Quando, ano passado, na verdade, eu me encontrei num estado de exaustão, de síndrome de pânico, de ansiedade, tomando remédio para depressão e me olhando no espelho e perguntando: Ana Cláudia, quem é você? O que você está fazendo da sua vida? E é claro assim que não foi de uma hora para outra, porque todo esse processo de reconexão com a gente mesmo leva um tempo, existe uma maturação, mas nesse desenvolvimento, nesse processo, nesse caminho que eu me coloquei de cura, eu comecei a repensar a minha vida. Comecei a repensar os meus papéis, repensar o que a Ana Cláudia era, o que a Ana Cláudia queria, o que a Ana Cláudia ia desenvolver dali por diante. E aí parece assim que o nome é até meio redundante, mas não é um repensar sobre a sua vida, sobre os seus comportamentos, sobre as suas atitudes. E aí vem a proposta do Repensar Feminino. É um projeto de desenvolvimento pessoal específico para mulheres, onde eu dividi em 6 aulas. E cada aula foram pontos que eu precisei trabalhar na minha vida, tipo a autoestima, que vai lá embaixo, quem é você além do que você faz,
Porque na maioria das vezes, quando a gente vai se identificar, falar às pessoas, a gente coloca os nossos atributos, né? Aquilo que a gente desenvolve como profissão, se a gente é mãe, se é filha, mas se tirar todos os papéis, quem é que fica? Então eu comecei a repensar sobre propósito, como é que eu lidaria com as minhas pausas, como que eu posso ser estratégica sem me anular. Então foram aulas assim, onde eu comecei a aplicar na minha vida, juntamente com todo o conhecimento técnico que a gente vai desenvolvendo aí através de treinamentos, de palestras, de mentorias, e criei o Repensar Feminino, que para mim realmente é um estilo de vida. É o estilo de vida que eu quero adotar, que eu quero exercer daqui em diante, para o resto da minha vida. Quando a gente se conecta, né, Ana? Quando a gente passa por uma vivência e a gente transforma aquilo em conhecimento, né? A gente de fato impacta na vida do outro, né? Porque não é só sobre um conhecimento técnico, é sobre algo que eu adquiri no decorrer da minha vida, com toda a sua vivência, com toda a sua experiência. Um passar, né, um transformar que não é uma história única, assim como aconteceu com você, aconteceu comigo, pode estar acontecendo com outras mulheres que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo também, de conexão, de parar, de olhar para si. E eu vejo que o nome, como você disse, né, ele é muito forte, muito poderoso, porque a gente precisa, de fato, né, trazer esse pensar e esse repensar em algumas ações. E eu anotei algumas perguntinhas aqui para te fazer, porque eu acho que é, eu te conheço muito, sei de toda a sua bagagem, sei o quanto a sua vivência e todo o seu conhecimento impacta na minha vida, né? A gente gosta de comentar assim que de repente uma hora você passa seu Pix para a gente fazer ali o pagamento da terapia, porque de fato o conhecimento, essa parte da autoestima é algo que impacta muito na nossa vida pessoal, na nossa área pessoal e na nossa vida e na nossa área profissional, né? Eu comecei aqui a falar vida pessoal, vida profissional, e isso é algo que eu falo, não existe, né? Não. Inclusive, o Integra Vida é para isso. É para a gente entender que não existe vida pessoal e vida profissional, a vida é só uma. Existe a área pessoal e profissional. Então, o que acontece no trabalho impacta na sua vida pessoal, na sua área profissional, pessoal, e vice-versa, né? Então, é um tema muito poderoso, muito rico, e que, de fato, com certeza, quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, vai aprender muito. Então, anotei algumas perguntas aqui para te fazer, tá? Tá bom, vamos a elas. E vamos começar, né? Como que, Ana, essa parte de autoconexão, né, de identidade, que eu vejo que é algo muito forte e que você já comentou aqui que tem no Repensar Feminino, né? Como que você acredita que as nossas crenças e os papéis sociais impactam na nossa autoestima, né? E de que forma o autoconhecimento ajuda na construção de uma identidade mais saudável e autêntica, já que o Repensar Feminino é como você disse, né? Ele é um estilo de vida. Como que você entende aí que essas crenças, esses papéis impactam na nossa autoestima? Uau! Quando a gente fala de crenças, muitas vezes a gente tende a achar que crença é algo negativo. Mas não, gente, crença é crença. Agora, existe uma divisão entre elas. Existem as crenças que são limitadoras, mas existem as crenças que são impulsionadoras. E a realidade, quando a gente fala de crença, a crença nada mais da lente pela qual a gente enxerga a vida, através das nossas vivências. Então, se eu coloco na minha lente uma vida de medo, eu vou seguir uma vida de medo. Se eu coloco na minha vida uma lente onde eu não me acho capaz, então eu vou me sentir inferiorizada em tudo aquilo que eu for realizar. E aí entra a importância do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Para quê? Para que a gente possa ter decisões e escolhas mais assertivas nas nossas vidas. Porque uma vez que a gente não se conhece, vive no piloto automático, a gente vai deixar literalmente a vida nos levar. Mas uma vez que eu olho para dentro, que eu olho para mim, que eu começo a repensar as minhas atitudes, os meus comportamentos, que eu começo a repensar o meu jeito de ser e existir como mulher dentro dessa sociedade que exige demais, dentro de todos esses papéis que eu desenvolvo, né? Então eu começo a enxergar, olhar para dentro e identificar de fato quem é a Ana Cláudia, quem é essa mulher que ao mesmo tempo é mãe, é profissional, é esposa, é amiga e vários papéis que a gente exerce. Então, mais do que nunca, a gente precisa desenvolver um olhar para nós nos conhecermos. Imagine você ficar 24 horas com alguém que você não conhece.
Não é desconfortável? Muito, muito. Desconfortável demais. Só que muitas vezes nós estamos assim. Então, como eu falei lá no início, eu me olhava no espelho, olhava para mim e falava assim: Ana Cláudia, quem é você? Em quem você se tornou? Então, quando a gente fala desse processo de autoconhecimento, é justamente para isso. Porque quando a gente fala de crença também, não é todo mundo que teve a felicidade de ter uma infância super resolvida, super Excelente. tranquila, super empoderosa, super encorajadora. Não foi. Então, a forma como nós fomos criadas gerou as crenças. E a maneira como a gente enxerga, a maneira como a gente crê, a gente vai desenvolver. Então, se eu acredito que eu não sou capaz, a minha vida vai ser de frustração após frustrações, porque eu não vou me sentir capaz de fazer nada na minha vida. Se a minha comunicação interna é falar assim: olha, você não faz nada certo, você é uma burra. Para que você nasceu? Como é que a vida vai me retribuir isso? A gente é estudante de neurociência, né? E a gente Sim. sabe que o nosso cérebro, ele faz conexões neurais com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que eu sou insuficiente, de fato, a minha vida vai reverberar insuficiência. Então, a gente precisa resgatar o autoconhecimento, no resgatar essa autoestima, que é o valor que eu me dou, que é a maneira como eu me trato, que é o quanto que eu me amo, o quanto que eu me respeito, o quanto que eu sei me validar, o quanto que eu sei me posicionar, o quanto que eu tenho uma comunicação eficaz, para que realmente as nossas decisões e as nossas escolhas estejam dentro de uma consciência e não de um piloto automático que você acredita que você é, ou então para corresponder ali os anseios e as cobranças de uma sociedade que quer que a gente seja forte o tempo todo, bonita o tempo todo, eficaz o tempo todo, maravilhosa, incrível, e isso não é possível. Eu achei tão rico tudo isso que você trouxe, né, e eu falo que enquanto eu estou aqui no meu papel de entrevistar, de perguntar, eu estou aprendendo e trazendo isso também para minha vida, né. E alguns pontos que você trouxe aqui, eu achei muito forte e muito poderoso, né. O que que a gente tem deixado ficar à frente? Muitas vezes é o medo. Nesse meu mundo aí de trabalho corporativo, eu tenho identificado que mulheres elas têm esse medo muito evidente quando elas vão assumir talvez um cargo, né, de gestão ou outra coisa, esse medo ele floresce muito mais na mulher. E outro ponto que você trouxe, que eu achei riquíssimo, é o que que a gente vivenciou enquanto criança e que hoje tem um impacto muito grande na nossa vida. Qual é a diferença de agora com antes, né? Antes a gente passava, a gente não entendia, aquilo não vinha com uma forma muito clara. Então, por isso você trouxe muito bem sobre o autoconhecimento. Hoje nós temos a possibilidade de mudar isso, né? De nos conhecermos melhor, para que a gente possa fazer um trabalho de desenvolver, de autodesenvolvimento também, então, todas as vezes, isso eu quero já deixar aqui, ó, no início, muito frisado para vocês. Todas as vezes que você investir em conhecimento, autoconhecimento, você está investindo na sua vida, mudando várias crenças, talvez limitantes, e fortalecendo crenças positivas sobre a sua vida. Então, todas as vezes que você investir, gastar em algo para você, é conhecimento, é a transformação do ser. E isso é muito forte, muito poderoso. Né? Então, eu achei incrível, Ana, tudo que você trouxe, já refleti aqui para minha vida, o que que eu tenho deixado ficar à frente, né? O que que eu tenho deixado como crença à frente da minha vida? Será que são os meus medos? O que que eu tenho falado comigo, né? Comigo mesmo quando eu erro? Eu tenho me permitido errar? E tem uma frase que eu gosto e tenho falado dela recente, né? Se permitir ser ruim em algo. Todo mundo que é bom em algo é porque ela se permitiu ser ruim em algo, fez É, aquilo pela primeira vez, não é? é. Então isso também é autoconhecimento, isso também é trabalhar o desenvolvimento, né? E essas nossas trocas aí sobre autoestima, sobre esse autoconhecimento sempre agrega muito também na minha vida. Então, obrigada. Ai, que bom. E vamos continuar, né? Tá vendo que o Vamos. papo aqui tá bem interessante, né? Já e no início a gente já trouxe, a Ana trouxe algo muito forte, muito poderoso, né? E agora eu quero falar também sobre propósito e ação. E eu sei que a Ana tem uma visão linda sobre propósito e essa forma de agir. A gente sempre conversa sobre isso
e quando ela fala, me traz sempre algo de mais calma e leveza, porque o propósito também já se tornou uma palavra que as pessoas, não, de novo esse papo de propósito, e eu quero ouvir também da Ana, né, um pouco sobre isso. Muitas mulheres, elas se sentem perdidas, sem propósito, vivendo no piloto automático, a gente já falou um pouquinho também sobre isso, mas como ajudá-las a se conectarem com seus valores e propósitos de vida? E como alinhar esse propósito com o trabalho e o lado pessoal de uma forma equilibrada? Uau! O tal do equilibrar os pratos, né? Desafiador. Quando a gente fala assim, como ajudar, como apoiar, o que precisa ficar muito claro é que, primeiro, a pessoa precisa querer. Não adianta a gente querer ajudar, apoiar alguém que não quer ajuda, que não quer apoio. Então, esse processo de autoconhecimento, o maior desafio é esse. Porque quando eu criei o Repensar Feminino, foi entendendo que, ao longo desses anos atuando com mulheres, dentro e fora das organizações, eu via que as nossas dores eram muito semelhantes. Apesar de nós sermos mulheres únicas, pessoas únicas, com histórias únicas, diferenciadas, mas as nossas dores, elas são muito comuns. Então, a questão da autoestima, entender o propósito. Gente, eu já sofri demais. Meu Deus, qual é meu propósito? Qual é meu propósito? O que que eu vim fazer nessa vida? Né? É muito angustiante. Quando se fala de propósito, por mais que esteja um tanto batido, né? Tudo, meu propósito, mas ao mesmo tempo traz uma certa angústia, porque a gente olha para propósito como se fosse algo muito longe, muito distante, muito inalcançável, né? Difícil de ser alcançado. E não é. Quando a gente fala de propósito, eu entendo hoje muito que a gente colocar sentido em tudo que a gente faz. Eu já adiantei um pouquinho, né, que é colocar à frente, mas quando a gente olha para a palavra propósito no latim, eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas está falando de proponere, e que é o quê? Colocar adiante, colocar à frente. E aí a gente tem, como mulher, vários papéis. A propósito do Repensar Feminino é trazer leveza, trazer consciência e não desfazer daquilo que a gente faz, mas a gente ser mais consciente em todos os papéis que a gente desenvolve. Então, quando a gente fala de propósito, é você fazer aquilo que abastece a tua vida, que aquece teu coração, é fazer aquilo que realmente traz sentido. Porque uma vez que eu me conheço, uma vez que eu conheço, eu vou enxergar tudo aquilo que eu faço de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu já vou me enxergar na íntegra. Então, o autoconhecimento me revela quem eu sou de fato, revela os meus gostos, meus valores, o que, que eu quero, e mediante essa revelação, automaticamente eu vou começar a fazer ajuste em todas as áreas da minha vida. Então, não é que você não vai mais trabalhar, você não vai deixar mais de ser mãe, que você vai dizer não para todo mundo, não. Mas você vai trazer mais consciência para o seu dia a dia. Né? Assim, nós somos cristãs, e quando eu me deparo com certas palavras assim da Bíblia, tem um versículo que fala assim: olha, porque nós somos feituras suas, criadas em Deus para as boas obras, as quais Deus preparou para nós. Olha o nosso propósito. Nós somos feituras de Deus, criadas para andar em boas obras. Então, se eu estou cuidando do meu filho, se eu estou cuidando da minha casa, se eu estou sendo uma boa profissional, se eu estou cuidando das minhas amizades, dos meus relacionamentos, tudo isso é propósito. Eu estou vivendo a minha vida. Então, reforçando, proponar e colocar à frente. O que que eu coloco à minha frente do que eu quero viver? Quero viver com mais intenção, eu quero viver com mais alegria, eu quero viver sabendo que eu sou capaz, porque Deus não fez ninguém do acaso, do nada, sem capacidade, sem potencial. Então, quando eu coloco isso, transformo a minha lente, né, das crenças limitantes para empoderadoras, para capacitadoras, eu vou viver a minha vida com muito mais sentido. Então, propósito para mim está muito relacionado a sentido. E uma vez que tem mais sentido, você vai colocar muito mais intenção em tudo que você desenvolve. E assim, gente, não é que é tudo perfeitinho, que é tudo lindinho, realmente nem sempre a gente vai conseguir equilibrar ali os pratos, tal. Tem hora que você vai precisar colocar mais intenção numa área, menos na outra, depois você consegue equalizar, né, que a gente Sim. aprendeu, mas quando a gente fala de propósito, é você entender que você tem uma vida que merece ser bem vivida, que merece ser celebrada, que merece falar assim: "Nossa, uau, eu consegui desenvolver isso, eu consegui essa etapa aqui. Ai, finalizei esse podcast, uau, olha o propósito disso aqui". Sim. A gente está conversando, a gente está aprendendo, nós
estamos trocando experiência e através da tecnologia, muitas outras pessoas vão participar dessa nossa conversa e vão aprender. Olha que propósito maravilhoso, a gente está colocando intenção, paixão, amor nisso daqui. Então, o propósito, gente, é a gente decidir o que a gente vai colocar à frente. Né? Então, coloque seus valores, coloque teu potencial, coloque tua fé, coloque teu entusiasmo, que é uma palavra linda que eu adoro, que é Deus dentro, e siga a tua vida, viva as boas obras que Deus já preparou para nós vivenciarmos. Sim. Eu falei, né, que seria lindo a forma como a Ana enxerga o propósito. Eu acho que traz muito mais leveza para a palavra, para o significado, e ela trouxe aqui muita coisa, muito rica, né? Que um é o exemplo que ela disse, né? Primeiro colocar à frente o que que eu quero e o que está já à minha frente, né, Ana? Se eu já sou mãe, como que eu posso fazer isso da minha melhor forma? Não é da forma perfeita, mas como eu posso sempre colocar intenção naquilo, como eu posso cuidar do meu filho. Eu estou no meu trabalho, não gosto do meu trabalho hoje, mas como eu coloco intenção naquilo, como que eu posso fazer aquilo bem feito até que eu tenha aquilo que eu já coloquei à frente. Eu quero um outro trabalho assim, assim, assim. Perfeito. Então, é muito importante, né? Primeiro a gente colocar à frente e colocar intenção. Eu achei muito lindo. Eu acho que essa palavra ela tem de fato conexão, né, com a fala de espiritualidade, que é propósito também, que é conexão com Deus, né? Então, para mim, os três pilares, né, corpo, mente e espiritualidade, né, que é a conexão com Deus, é assim como eu vejo a espiritualidade. Então, que está muito conectado com o nosso propósito, né? Como que eu coloco intenção no que eu de fato estou fazendo e o que está à frente, né? Como eu quero algo melhor para minha vida e como eu coloco intenção naquilo. O Integra Vida é isso, ele é uma conexão de saúde e bem-estar com convidados que eu sei que vai agregar muito também para quem está ouvindo, né? O conhecimento, você dá um passo, ser motivado a dar aquele primeiro passo em busca de algo. E assim, só para acrescentar mais um pouquinho, a gente pode interpretar propósito também como um GPS. Exato, Não é? é É um verdade, direcionamento, é um exato. guia. E isso não quer dizer que não vai ter, estrada buracada, Sim, congestionamento, né, não vai ter blitz, vai ter tudo isso, tudo, mas você sabe para onde você está indo, perfeito, você sabe onde você quer chegar, e perfeito, aí os obstáculos vão acontecer, mas você sabe para onde você está indo. sim. E aí uma frase que ficou muito popularizada na Voz do Cortella, que você mencionou, né, e aí eu só vou colocar a frase do jeito que ele fala, mas é fazer o teu melhor nas condições que você tem, até que você tenha melhores condições para fazer melhor ainda. Então, o propósito é um guia de onde você quer chegar. Vai ter estrada buracada? Vai. Vai ter poça d'água? Vai ter blitz? Vai ter engarrafamento? Vai ter o outro buzinando e te xingando e fazendo e acontecendo? Vai. Mas você sabe para onde você quer ir. E aí você segue. Entendeu, né, gente? Olha o quanto ficou mais simples. O que que é propósito? É o meu GPS. Vai ter contratempos ali no meio do caminho, mas aquele é o seu guia, ali onde você tem a direção para onde você está seguindo. E isso é muito importante, né? Para que a gente não perca tempo. Acho que falar sobre direção também é não perder tempo, é fazer uma Verdade. gestão do tempo, que muitas vezes a gente não está conseguindo, e por muitas vezes estamos sobrecarregadas de excesso de informação e quantidade também de papéis que a gente tem e não consegue ter um GPS. Então, vamos trabalhar esse propósito como um GPS mesmo, um guia que traz direção para a nossa vida. E se você não consegue sozinho, eu gosto sempre de frisar isso, e esse é o propósito do conhecimento e do autoconhecimento, né? A Ana, com o projeto dela, ela está aí também para contribuir, né, com a sua vida, com a sua direção, com o seu propósito, né? Ela tem aula lá exclusiva para isso. E a gente Tem. vai, ó, tá vendo, né? Exclusiva de autoestima, de propósito, sobre pausa, Olha, sobre quem é você além dos seus papéis. Gente, é muito rico, é muito muito rico. rico. E como eu disse, né, assim, essa riqueza, o conhecimento, ele te traz para essa conexão consigo mesmo.
Primeiro uma conexão, um autoconhecimento, uma direção, porque ficar pegando coisas soltas por aí, isso muitas vezes traz o quê? Mais a gente fica mais sobrecarregada ainda dos múltiplos papéis que a gente tem. E quando você tem algo ali que é para te dar essa direção, né? Já está focado, tem um início, um meio, um fim, para que você consiga ir. Isso é muito poderoso. Então, sempre invista em conhecimento e autoconhecimento. Sempre vou falar muito, sempre vou apertar nessa tecla aí várias vezes, porque eu sei que a minha vida foi transformada pelo conhecimento e autoconhecimento que não tem fim, né? O autoconhecimento não tem fim, você está sempre Verdade. ali se conhecendo. E isso é muito poderoso, né? Ele te ajuda a viver uma vida com mais clareza e com mais propósito também, como a gente disse aqui. E continuando aqui nossas perguntas, né? Eu quero falar então sobre essa conexão feminina, sobre essa rede de apoio, que eu entendo que é muito importante. Então, o que que eu separei aqui de pergunta para a Ana, né? Por que que é tão importante que as mulheres tenham rede de apoio emocional? E como essas conexões podem fortalecer a autoestima e ajudar na superação de desafios? Que você entende sobre isso, Ana? Aí a rede de apoio é algo assim muito válido, muito importante e algo que eu adoro. Eu gosto muito, mesmo porque, gente, quando a gente fala de rede de apoio, a gente precisa entender a nossa formação. Nós fomos criadas para nos relacionarmos. O ser humano é um ser relacional. Só que a gente tem vivido em tempos que, principalmente pós-pandemia, né, que de uma certa forma a gente precisou ficar em casa, recluso, todo mundo distante um do outro, a gente não via sorriso e a realidade é que a pandemia passou, mas alguns comportamentos de esfriamento, eles permaneceram. E quando a gente fala de uma rede de apoio feminina, gente, isso é muito importante. Nós mulheres precisamos desse contato, dessa ajuda, dessa sustentação. Só que, mais uma vez, né, o que eu quero trazer relacionado a isso? Que muitas vezes rede de apoio não é você estar rodeado de pessoas, rodeado de mulheres, mas é você ter relacionamentos que têm uma qualidade, né? Eu estava vendo uma pesquisa, não sei se você conhece, uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard. Essa pesquisa é a pesquisa mais duradoura que a universidade fez. Na verdade, começou lá em 1938 e perdura até hoje. Ou seja, décadas e décadas, eles analisando o comportamento do ser humano para encontrar o quê? A felicidade. O que que traz felicidade para o ser humano? E aí, o que que eles avaliaram depois de tanto tempo? Que não é o tanto de dinheiro que eu tenho, o quanto de fama que eu tenho, o quanto de seguidores que eu tenho na rede social, o quanto de like, compartilhamento, curtida. Não é sobre isso, não é sobre status, não é sobre fama, não é sobre dinheiro, não é sobre posição social, mas é sobre relacionamentos. Então, relacionamento que tem bases fortes, sólidas, que tem qualidade, ele traz a felicidade para as nossas vidas. E aí, o que que a gente precisa verificar? Que dentro dessa rede de conexão, de apoio que a gente precisa ter, que a gente precisa vivenciar, a gente precisa fortalecer esses relacionamentos com família, com amigos, com as pessoas que a gente vai encontrando ao longo da vida. Só que é aquela questão assim, ó, nós como mulheres, a gente adora um chá de mulheres, um cafezinho com empreendedoras, com mulheres, isso e aquilo. A gente gosta de estar nesse movimento. Só que o que acontece esse movimento? Você vai lá, todo mundo ri, uma ri para outra, outra abraça, beija, tira foto, e a gente está pleníssima nas fotos, maravilhosa, com aquele sorriso, mas às vezes acaba aquilo e acabou. Não É tem verdade. relacionamento, está muito superficial. A gente anda nesses movimentos, mas ainda assim precisa de um aprofundamento. Porque quando a gente fala de apoio, de rede de apoio, não é nós estarmos rodeados de pessoas, mas é nós fortalecermos os relacionamentos que a gente tem. Para quê? Para que a gente seja sustentada, para que a gente Sim. possa ser alimentada, para que a gente possa ser nutrida e principalmente lembrada que nós não estamos sozinhas e que juntas realmente a gente é mais forte. Hoje, o que que acontece? Às vezes as pessoas, a gente gosta de falar essa frase, né? Ai, Sim. porque juntas nós somos mais fortes. Uhul! Mas a Verdade. verdade é que é muito valorizado o trabalho individual, Sim. onde a gente pega tudo, e pega a mala, e pega a mochila, e pega a bolsa, e a gente carrega.
tudo sozinha. Por quê? Porque a gente quer sustentar a fantasia de Mulher Maravilha, Sim. que a gente dá conta de tudo. Então é muito fácil falar juntas somos mais fortes, mas é muito difícil pedir ajuda. Exato. É muito difícil pegar assim, Bia, hoje eu não tô bem. Entre a gente não tem isso, né? Entre a gente não tem. Não tem, minha filha! De É umas fato, a gente não tem. lamentações, é um choro, é uns risos, uma alegria, uma celebração, é tudo. Mas é muito mais fácil eu declarar junta, nós somos mais fortes, mas é muito difícil eu chegar para alguém e falar assim, eu não estou bem. Sim. Eu não estou me sentindo bem, eu estou fraca, eu estou querendo desistir de algo, eu tô ruim, eu não estou bem. Sim. Criou cultura. Como que você está? Ah, tá bem, Tô tá bem, bem. tá bem. É claro que você não precisa ficar abrindo a tua vida para todo mundo. Sim. Por isso, relacionamentos saudáveis, relacionamentos confiáveis. A gente precisa fortalecer isso, porque isso vai favorecer a nossa autoestima, vai favorecer a nossa saúde mental, gente. Muito. E Muito, 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 muito. O estudo de Harvard fala que melhora até a longevidade. sim. As pessoas vivem mais quando elas têm relações saudáveis, Saudáveis. que elas têm um motivo para viver, para se alegrar, para se reunir, para se encontrar. E é isso que está faltando. Então, muito se fala de rede de apoio, de um lugar seguro, mas a gente precisa realmente aprofundar nas nossas relações, ter mais profundidade, ter mais verdade, de maneira que a gente possa tirar a máscara, Isso. a fantasia de Mulher Maravilha, tirar a maquiagem e olhar e ser vulnerável. Sim. Mas isso com relacionamentos saudáveis, É. pessoas que realmente a gente confia, pessoas que vão nos sustentar, que vão nos acolher e vamos dizer, olha, você não precisa carregar o mundo sozinha. Sim. Eu tô aqui. Meu Deus, gente, muito poderoso, muito forte e muito rico. Eu tenho tanta coisa, assim, sobre tudo que a Ana falou, quero dar, assim, uma contribuição também. Já achei riquíssimo o que ela disse. Mas duas coisas também, né, que é importante. Primeiro, por esse motivo aí da pandemia, quantas pessoas se afastaram de fato e se acostumaram. Por quê? Porque o nosso cérebro, assim como para fazer uma atividade física, ele quer economizar energia. Ele sabe que para sair de casa você tem que se arrumar, você tem que tudo. Bianca, eu não tenho conexão, não tenho nenhuma amizade onde eu possa me despir, como a Ana disse, né? Que eu posso ser vulnerável, que eu posso falar das minhas dores e a pessoa vai contribuir, ela vai me ouvir, ela vai também trazer um norte para mim, que ela vai me ajudar. Com essa conexão, eu não tenho. Primeiro, a gente precisa se permitir estar em alguns lugares. Igreja é um ótimo lugar. Você fazer um trabalho voluntário, porque ali aquelas pessoas estão com o mesmo, olha, amarrando com o que a gente acabou de falar agora há pouco, com propósito, missão, significado e tudo mais, né? Então a gente está também nesses lugares para que a gente possa encontrar, caso a pessoa falar, eu não tenho uma pessoa assim. E outra o quanto a gente tem, é uma frase que você disse até há pouco, né? O quanto a gente tem também, não é bem alimentado, as nossas amizades. Não é bem alimentado, tem uma palavra A mais bonita. manutenção, né? Isso, Como que eu perfeito. faço a manutenção dos meus Dos meus relacionamentos? relacionamentos, isso é muito rico. Então, às vezes, a gente olha para as nossas amizades e fala assim: não, eu tenho melhores amigos. E aí você vai olhar, tem mais de um ano. Eu tô falando isso também, que eu tenho amigas assim, que elas estão me assistindo, tenho certeza. Já falei para elas, o encontro foi em janeiro, isso já tá fazendo, né, quantos meses já, né? A gente já tá no final do ano. Então, como que a gente. Não é só conversar com a pessoa, e claro, né? Falar ali tudo que está acontecendo, mas também fazer encontros, né? Tomar um vinho, sair para tomar um café com as suas amigas. Claro que ambientes, como você citou, né, de conexão, de cafés, de network, isso é muito importante, mas e as relações que a gente já tem? Como é que a gente tem fortalecido, feito essa manutenção, fortalecido as nossas amizades, mesmo que morem longe? Quantos amigos, né? Você tem amigas que moram muito longe, tem uma conexão poderosa, está sempre conversando. Sim. Eu tenho amigas que moram em outras cidades também, que moram longe, justamente são essas que eu estou comentando. Mas o quanto a gente tem falado com essas pessoas, contado sobre os nossos momentos de vida, dividido ali. Então é importante também que você olhe para isso, saiba que isso faz parte, né, a ciência
do estilo de vida, vamos dizer assim, a medicina do estilo de vida, a ciência do estilo de vida, ela estuda exatamente isso. E essa pesquisa, né, que olha o quanto tempo, desde 1938, 38. vem estudando sobre as felicidades e tem a ver com relações, comportamentos. Então, o que que isso conta para a gente, né? O que que a ciência já diz? Que essa parte social ela é extremamente importante para a nossa saúde física, mental, emocional, para o nosso viver bem. Então, analisa isso também, como é que está a sua vida de conexão, né? Como que ela está hoje. Isso é muito forte, muito importante também, né? Então, a gente já está encaminhando para o nosso final do podcast, mas antes... Ai, cadê o ar? Quero o ar, aí. Digitem aí, tá? Depois. Foi uma conversa muito especial, Ana. Você, muito obrigada primeiro, né, por estar nesse início desse projeto. É muito feliz da minha parte, primeiro, ter uma ideia e colocar isso em ação. Esse é o meu propósito. E eu acho que mais forte e poderoso ainda é quando a gente tem amizades, pessoas que a gente pode contar com esse momento, né? Porque muitas vezes a gente fala assim de manutenção e às vezes, não posso, esse eu não posso, um dia eu vou, não sei, vou analisar. E não, e de prontidão, a Ana disse, claro, vamos lá, vamos falar sobre isso, vamos agregar, sim, contribuir com a vida das pessoas. Então, para mim está sendo um momento muito importante, primeiro, ter uma pessoa com o conhecimento que você tem, o quanto você contribui para a minha vida, e agora contribuindo também para os ouvintes e para quem está assistindo também o podcast. Então, obrigada. Ai, meu Deus. Obrigado por estar aqui contribuindo, obrigado por aceitar o convite. E eu gostaria de que você deixasse, né, uma mensagem aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que te conheceram, conheceram toda a sua bagagem riquíssima de vida. Então, deixa aí uma mensagem para os nossos ouvintes do Integra Vida. Ai, Bianca, eu que agradeço. É sempre uma oportunidade muito grande. Hoje a gente fala muito assim da questão da tecnologia, né? O quanto que a tecnologia às vezes tem roubado nosso tempo, tem sido assim distrações para que a gente não se posicione na nossa própria vida, mas que a gente fique na vida do outro. Mas ao mesmo tempo a tecnologia tem esse poder de a gente compartilhar esse momento aqui nosso e trazer insights, iluminação aí para outras pessoas. E para vocês que estão nos vendo agora, nos ouvindo neste momento, eu falo assim piamente, uma coisa que a Bianca falou assim, olha, eu vou bater na tecla do autoconhecimento. E eu também, gente. O autoconhecimento, ele transforma, é como eu já falei anteriormente. Quão difícil é você viver a vida com alguém que você não conhece. E muitas vezes a gente se olha no espelho, a gente não se reconhece, a gente não sabe quem nós somos, a gente não sabe quais são os nossos gostos, quais são as nossas preferências. E uma coisa que, assim, a gente está falando aqui, falou muito também da questão da saúde mental, e o que eu percebo? E que aconteceu comigo também, né? Muitas vezes a gente vai deixar para tratar quando a gente já está lá no pó. Quando a gente já está lá, esvairida, esmurecida, cabisbaixa, moribunda. E quando a gente fala da importância do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, de olhar para dentro, de se conhecer, de estar em lugares que vai te proporcionar um crescimento, uma mudança de mentalidade, é justamente isso. É você se prevenir, porque na verdade você não precisa chegar no fundo do poço para se conhecer. Você pode fazer isso agora, né? Então, assim, eu venho nesse processo de autoconhecimento já tem um tempo, mas quando a gente não vigia, quando a gente não está realmente com intenção, a gente vai levando a vida muito no automático. E esse automático tem deixado muitas de nós muito cansadas, esgotadas, sobrecarregadas. Então, assim, a minha orientação aqui, gente, é invista em autoconhecimento, olhe para você, né? Invista em você, participe de cursos, faça terapia, participe de mentorias, né? Desses momentos, venha repensar comigo. O repensar feminino é essa proposta de você se conhecer, de você observar a vida de uma maneira diferente. E você fala assim, poxa, eu mereço mais. Eu mereço colocar o pé na minha vida, mereço colocar o dedo na minha vida. E não só ali, ó, no feed, olhando aquele feed infinito que nunca acaba, e você está olhando a vida dos outros, você está se comparando, você está se diminuindo, e você está se menosprezando. Não, coloque a mão, os pés na tua vida. E isso a gente consegue através do autoconhecimento.
Perfeito, Ana. E como eu disse, né? Obrigada mais uma vez por estar Eu que aqui, por agradeço, contribuir com esse agradeço projeto. demais. Eu falo que é um projeto divino, né? Um projeto com um propósito, que Deus colocou no meu coração para levar isso que eu falo tanto sobre conhecimento, sobre autoconhecimento. E o que que eu quero deixar, além de tudo isso que a Ana disse, né? Pedir para você repensar de fato, olhar para a sua vida, para o seu momento e ver como você pode dar o primeiro passo, porque não é só adquirir conhecimento, eu falo que é uma conscientização, é a consciência mais a ação, mais o agir. Não adianta você ter todo esse conhecimento aqui que a gente trocou, falar, olha, isso faz sentido para a minha vida, e não ter um agir. Não vai fazer sentido. Então é importante também que você faça esse movimento, né? Além do que a Ana compartilhou, eu quero te deixar um desafio. Escolha hoje um pequeno passo para cuidar de você. Seja reservar 5 minutos para se ouvir, respirar profundamente ou escrever sobre como você está se sentindo. Pequenos gestos, eles têm um impacto poderoso na forma como você se relaciona consigo mesma e com o mundo. Quer te ouvir também? Deixa aqui nos comentários. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa aqui. Se você está assistindo aqui um trechinho no Instagram, deixa também no podcast, pode entrar lá em contato, @Bianca Bem-Estar Integral e também o da Ana que a gente vai deixar aqui, tá? anasanribeiro.oficial. É isso, gente. Então, muito obrigada por ouvir, por estar aqui, né, nos ouvindo, nos prestigiando também. Me conta no Instagram, Bianca Bem-Estar Integral, ou aqui na plataforma, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque viver bem é integrar tudo o que somos. Até o próximo episódio. Tchau!